Tudo bem, pessoal? Meu nome é Felipe Silva e hoje eu vou falar sobre o fotoperíodo na criação de pássaros. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva para não perder aí os próximos vídeos. Quem estiver chegando agora já tem alguns outros vídeos aí no canal falando sobre reprodução, como iniciar, a criação de pássaros, montar o seu criatório. E eu vou tentar sempre manter os vídeos, futuros de acordo com o período que a gente está passando. E até por isso que eu iniciei, esse tema no dia de hoje. Bom, nós estamos no mês de junho e no dia 21 nós teremos o solstício de inverno, que é o dia que a gente tem a noite mais longa do ano e o dia mais curto. Então, a influência disso para as aves, eu vou dar uma introdução rápida aqui na parte de geografia, que a Terra nos movimentos de rotação e translação vai fazer as 4 estações do ano, as divisões que nós temos. Agora em junho, no solstício de inverno, é o momento que nós temos a maior noite e o menor dia. A partir do final desse mês, nós vamos começar um fotoperíodo positivo, onde a cada dia o nascer do sol começa a ser mais cedo e o pôr do sol mais tarde, começando a aumentar a quantidade de iluminação em cada dia. Por enquanto nós ainda estamos ao contrário, que no fotoperíodo negativo, em que a cada dia ainda está anoitecendo mais cedo e amanhecendo mais tarde. No ciclo que acaba ocorrendo ao longo dos 12 meses, nós temos também o solstício de verão, que é quando nós temos o maior dia e a menor noite, no final de dezembro. E os equinócios de primavera e outono, que vão ocorrer em setembro e em março, sempre por volta do final do mês, setembro e março. Isso coincide com os momentos do início da reprodução e do início de muda. Então nós podemos dividir aí as etapas da criação por esses períodos. Nos equinócios, a quantidade de luz do sol e de noite, elas são iguais, são 12 horas de dia, 12 horas de noite. Por isso que existe esse prefixo aí de equidade, do equinócio. Ele dá essa noção de igualdade. Bom, então como que isso vai influenciar para a nossa criação das aves? Agora do inverno, iniciando o inverno, esse fotoperíodo vai iniciar de forma positiva, vai aumentar a quantidade de iluminação até o equinócio da primavera em setembro, final de setembro. Quando chegar em setembro, nós teremos no equinócio as 12 horas de dia, 12 horas de noite. E a partir daí começará a ter os dias superiores a 12 horas e as noites inferiores a 12 horas. E com essa forma gradativa de ter mais iluminação, mais de 12 horas de iluminação e menos de 12 horas de escuro, começa a aprontar as nossas aves. Por isso que iniciamos a reprodução mais ali para setembro. Lógico que em algumas regiões a gente consegue começar um pouquinho antes, outras um pouco mais tarde. E lembrando também que essa diferença de quantidade de horas, estou falando aqui do Brasil, nós estamos numa região tropical, eu moro no Sudeste, no Rio de Janeiro, e em outros países, e até no próprio Brasil, entre o Nordeste e o Sul, essa quantidade de iluminação ela é diferenciada. Como que ela funciona? No globo terrestre, nos polos, essa amplitude é muito maior, na linha do Equador, essa amplitude é menor. Então, no sul e no nordeste ocorre uma variação muito maior dessas estações.
Aqui no Sudeste um pouco menos, por isso que a gente inicia a reprodução às vezes um pouquinho mais cedo, né? Mas basicamente como funciona dessa forma. Em dezembro, nós temos o dia mais longo do ano no solstício de verão. A partir daí já começa a decair, entrando o fotoperíodo negativo. Cada vez vai anoitecer um pouco mais cedo e amanhecer um pouco mais tarde. Mas isso só vai começar a ter uma influência maior nas aves a partir do equinócio do outono, né, que entra em maio. Maio não, março, né, final de março entra que inicia, que justamente começa a casar com o período de muda que nós começamos a fazer nas aves. O término da reprodução e o início da muda, né? E depois da muda nós fazemos o período de manutenção até o próximo período reprodutivo. Então, a influência da iluminação e deste fotoperíodo, ele vai influenciar diretamente nas aves para a reprodução. Já tem muitos estudos aí com frangos, né, para manter a galinha com um período reprodutivo muito maior, produzindo os ovos, e a gente tenta sempre pegar de uma espécie que tem um estudo muito grande e extrapolar isso para os pássaros, né, para poder a gente fazer esse manejo, né, que, por exemplo, em codornas, galinhas, isso já é muito utilizado, e nos pássaros já tem vários criadores que utilizam. Eu mesmo vou fazer um sistema desse depois que começar a acertar aqui as instalações do criatório. E como que essa iluminação vai influenciar na ave? Ela sensibiliza o hipotálamo. O hipotálamo, ele vai mandar o sinal para a hipófise, que por sua vez produz os hormônios que vão atuar em cima dos aparelhos reprodutivos das aves, tanto o ovário das fêmeas quanto o testículo nos machos. O que vale lembrar também, o testículo da ave, fora do período reprodutivo, ele diminui, ele fica na cavidade interna, né, celomática da ave. A ave não tem abdômen porque não tem diafragma, mas ele fica dentro da cavidade. Então, com isso, nestes períodos reprodutivos, ele tem um aumento de tamanho, que é onde faz a regulação e inicia a formação do espermatozoide. Vamos para falar um pouquinho dos problemas que nós temos com isso nas aves. Às vezes, por instinto, né, tanto da fêmea fazendo a gala falsa ou do macho ali indo copular a fêmea, muitas das vezes a fêmea não bota e o macho, quando a fêmea bota, ele não enche ovo, justamente por não estar pronto fisiologicamente para a reprodução. Então, isso a gente percebe bastante, né, nessa questão de gala falsa, né, e não encher o ovo. Como que nós vamos poder influenciar, né, no ambiente doméstico para a gente melhorar a reprodução das aves? Nós podemos instalar uma iluminação e fazer o controle dela, tanto fazendo anoitecer, né, um pouco mais tarde, clarear mais cedo, que o ideal para a ave manter um período em fase reprodutiva são 14 horas de iluminação diárias. A gente não pode fazer isso de forma brusca, tanto no acender das luzes de manhã e também o apagar das luzes à noite. Isso tem que ser feito de forma gradativa, então pode usar uma automação tanto por temporizadores, né, timers, e botar a iluminação com quantidade, né, diferente de acendimento. E nós vamos fazer isso de forma gradativa. A cada dia botar para clarear um pouquinho mais cedo no criatório. Depois, quando for no período de fotoperíodo negativo, nós vamos também fazendo isso de forma gradativa, diminuindo, né, a iluminação mais cedo. Então nós vamos seguir o fotoperíodo, né, natural, mas fazendo as alterações para poder manter por um período de meses maior com uma iluminação que mantenha a ave dentro desse período reprodutivo. Quais os cuidados que nós precisamos ter com isso? Se fizer o acendimento brusco pela manhã,
a ave pode abandonar ninho, né, derrubar ovo no chão, jogar filhote no chão, se assustar e não voltar para o chuco, né, qualquer estresse muito grande na ave, ela para a reprodução na hora, pode deixar de tratar filhote. Então tem que ser tudo feito de forma correta. À noite a mesma coisa, você não pode chegar e apagar a luz de forma brusca, porque a ave não se preparou, se alimentando antes, né, indo lá para o poleiro e ficando quietinha para dormir. Então apaga a luz do nada, então o filhote acaba dormindo de papo vazio, a fêmea não volta para o ninho para chocar. Tem vários problemas que podem ocorrer com isso. Então a gente precisa fazer de uma forma correta para não ter esse tipo de problema. Outra coisa que acontece muito, às vezes a gente acha que a nossa fêmea ou macho não está reproduzindo bem, porque pode estar com alguma doença, está faltando vitamina E, entope a ave de medicação, e quando às vezes vai parar para verificar, a ave fica num ambiente que é fechado demais, não tem iluminação, ou tem alguns animais também que podem estar estressando a ave, tem coisas fora, né, do que a gente muitas vezes foca como problema. E a iluminação, por exemplo, se você tem um criatório junto da casa, ele ficar num cômodo que fica com a luz acesa até tarde, eu já vi várias pessoas que às vezes tem um cantinho na cozinha, numa copa, e você chega à tarde do serviço e a luz fica acesa até 8, 9, 10 horas da noite, algumas pessoas deixam até mais do que isso, vai atrapalhar. Então a ave às vezes não entra no período de muda quando tem que entrar, porque está com esse excesso de iluminação. Acima de 14 horas de iluminação também, nós temos um problema de estar estressando demais a ave. Ela tem pouco tempo de noite, né, para fazer o descanso. Isso estressa, a ave pode virar arranca-pena, desenvolver vários distúrbios comportamentais também por conta disso. Então muita gente não mexe com essa parte de fotoperíodo, tem sucesso na reprodução, mas na maioria das vezes você vai reparar, ela tem uma quantidade de iluminação natural muito boa, mas a gente pode mexer com isso para poder melhorar a parte reprodutiva. Não que nós vamos usar isso para poder sobrecarregar a fêmea e tirar aí 4, 5 posturas no ano, mas a gente consegue pelo menos garantir aí que cada fêmea vai tirar aí em torno, né, dependendo da espécie, de 3 a 4 ninhadas por conta disso. Às vezes a gente perde uma gala, não vê que a fêmea estava aprontando, ela botou ovo e a gente não botou o macho para galar. Esse tipo de coisa que vão acontecendo, nem todas aprontam ao mesmo tempo, outras aprontam mais cedo, algumas mais tarde. Então, se nós nos programarmos para não seguir ali somente esses 6 meses de reprodução e esticar um pouquinho mais e botar ali em torno de 8 meses e a ave descansar 4, nós conseguimos reproduzir de uma forma mais eficiente. E também, mesmo que você vá fazer a reprodução só dentro dos 6 meses, garantir que a ave está recebendo a iluminação adequada para não ter esses problemas de manejo por conta de falta ou excesso de iluminação. Garanto que tem muito criador que nunca parou para perceber isso e é um dos fatores que influencia demais na criação dos pássaros. Bom, então recapitulando, agora em junho nós vamos começar a inverter a curva de fotoperíodo, saindo do fotoperíodo negativo para o fotoperíodo positivo. Então vai começar a aumentar a quantidade de iluminação diária e diminuir a quantidade de noite, né? Anoitecendo um pouquinho mais tarde, amanhecendo mais cedo, até final de setembro, onde no equinócio de primavera vai ter a mesma iluminação, né? 12 horas dia, 12 horas noite, e aí sim começaremos a ter mais dia do que noite. Então o ideal para fazer a reprodução seria de final de setembro, que nós temos mais de 12 horas de iluminação, até dezembro, que vai ser o maior dia e a menor noite, que aí é o pico, né, que nós atingimos ali às 14 horas de iluminação, dependendo da região do Brasil, um pouco mais, um pouco menos. E depois essa quantidade de iluminação vai decaindo. Em março, quando entra já no equinócio,
de outono, essa quantidade de luz vai decair. Então, nisso, quando começar já a virar para menos de 12 horas de iluminação diária, é a hora que a gente já deve ou parar ou manter a iluminação de forma artificial, porque as aves vão começar a entrar em muda naturalmente. Então, uma forma da gente estender um pouquinho mais a temporada é fazendo dessa forma. E depende, né? A variação climática tem mês que faz um pouco mais de frio, né? Agora em junho nós não tivemos ainda um mês frio demais. Provavelmente começa aí um inverno mais forte mesmo a partir de julho e alguns dias em agosto. Né? Aqui no Rio de Janeiro é praticamente quente o tempo inteiro. Não pegamos ainda um tempo frio agora em junho. Então, assim, o que eu quis passar para vocês é de se atentar mais na questão de iluminação na criação dos pássaros, tentar ver na sua criação como que está isso, se está até, de repente, se for o caso, mudar o local de criação. Porque se você está criando numa copa, né, numa área de serviço, em algum local que está sempre com a iluminação acesa, e você não tem a possibilidade de manter ela apagada há mais tempo e está passando por esses problemas aí, na hora de aprontar a ave, não digo nem quem não reproduz, que até quem está aprontando para canto, também é por isso, que a ave está cantando para demarcar território, né, e ele está ali no período reprodutivo querendo marcar o território para poder conquistar uma fêmea. Então, se o macho não estiver aprontando para reproduzir, ele não vai estar fogoso e cantando bastante. Aqui eu, por enquanto, não estou fazendo essa mexida de iluminação, né? E você pode ver, agora são em torno de 10 horas da noite que eu estou gravando depois do serviço, e o curió está aqui cantando direto, porque a iluminação está acesa. É o horário que eu tive para dar um trato neles, dar uma arrumada. A gente está no período de manutenção agora, né? Já está terminando o período de muda. Tem uma fêmea aqui que está sem rabo, que foi uma das últimas que entrou na muda, né? Que já está saindo, que já está parando de cair pena aqui no criatório. E agora eu vou entrar com uma alimentação um pouco mais fraca assim que eles terminarem de fazer a muda de penas e manter ali só na estruzada, mais para manter o costume das aves comendo a farinhada. Eu boto ali uma vez por semana, um pouquinho, mas de agora até o início do período reprodutivo eu vou manter mais só na estruzada e no grit mineral para fazer essa quebra da alimentação que as próprias aves passam neste período agora. Não é só a iluminação que influencia nessa questão da reprodução, isso influencia também, além dos animais, as plantas. Então, nessa questão de ter mais dia do que noite, ter mais sol, isso aumenta a umidade por conta de chuvas, né, em alguns períodos e agora no inverno menos. Nós temos também a questão do crescimento de insetos, então no período que tem mais iluminação, nós temos também mais oferta de alimento. E nos outros períodos com menos iluminação, tem menos oferta de alimento. Então, em ambiente doméstico, nós vamos tentar simular isso, né? E também nessa questão de modificação da alimentação, nós vamos estimular a ave a entrar no período de reprodução. Que nós vamos aumentar no período reprodutivo, quando a gente for iniciar a reprodução, iluminação ali de 11 a 12 horas por dia e alimentação farta. Fazendo isso, as aves vão começar a aprontar. Sem a gente ter esse controle, é muito mais difícil. Deixar tudo ocorrer de forma natural, mas com o animal preso dentro da gaiola, é mais difícil a gente ter esse controle. A ave alimentando sempre da mesma forma, ficando num ambiente que todo dia acende a luz no mesmo horário, apaga no mesmo horário, ele não tem esse estímulo hormonal do eixo, né, hipotalâmico hipofisário, que vai desenvolver a parte reprodutiva da ave. Ela precisa passar por esses momentos de aprontar e regredir depois o sistema reprodutivo.
que o ovário também, ele aumenta de tamanho para a produção dos ovos e depois ele regride no período de manutenção, né, fora da reprodução. Mesma coisa esse testículo das aves, como eu falei antes. Acabei falando um pouquinho mais aí sobre o assunto, essa parte de alimentação. Eu vou explanar melhor quando chegar realmente o período reprodutivo. Bom, se você gostou do vídeo, acha que vai ajudar aí na sua criação de alguma forma, se conhece alguém que tem passado por esse tipo de problema, acha que esse vídeo vai auxiliar, compartilhe nos grupos de WhatsApp de vocês, passe para os outros criadores, que o intuito aqui é que todos nós consigamos fazer uma criação aí em ambiente doméstico de forma eficaz, né? Não criando só as espécies que hoje estão na moda aí por conta dos torneios, né? E outras espécies que a gente cria por gosto, né? Eu mesmo aqui tenho tizil, sempre gostei desde a infância, né? Tem curió e tizil hoje em dia, que eu adoro o canto, e eu crio as aves que eu gosto. E a intenção aqui depois é ampliar o criatório e botar mais algumas espécies de aves. Bom, contem comigo aí por que precisar e até a próxima. Valeu!